Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que sim. O tema de hoje é: o pânico é inimigo da mente para enfrentar qualquer situação de crise. Eu gostaria de tocar no assunto que já está enjoado, mas é necessário: o coronavírus. Todos nós estamos envolvidos nisso. Essa tragédia pode nos alcançar e é por isso que reagimos de forma tão diferente de outras tragédias. Não posso ser irresponsável em dizer que o Covid-19 não existe, mas também não posso ser irresponsável em usar sua existência e ação para causar pânico nas pessoas, tentando obter algum tipo de benefício político ou econômico com isso. É um assunto que o que nos salvará é a maneira como lidamos com ele e não sermos infectados ou não por ele. Não quero falar de questões científicas ou médicas. Existem muitos textos e vídeos esclarecedores de especialistas que estão disponíveis na internet. Sobre isso, medidas simples precisam ser tomadas, como lavar as mãos constantemente, ao espirrar, impedir que o espirro alcance outros utilizando o antebraço, caso seja diagnosticado, isolar-se e usar máscaras. Essas recomendações, se seguidas em todas as épocas, vai revolucionar a qualidade de vida do ser humano, pois são simples e podem evitar centenas de outras doenças que matam pessoas de todas as idades, especialmente idosos, todos os anos. Nunca esqueça que esses cuidados, eles precisam se tornar hábitos, e já são hábitos em muitos países. Deveria fazer parte da nossa cultura, especialmente por sermos um povo que gosta de cumprimentar e de abraçar. Essa pandemia vai passar. Não sabemos quanto tempo durará. Mas apesar do insignificante índice de letalidade, pela rapidez do contágio e pela pandemia de falsas notícias, já contabiliza efeitos colaterais devastadores, especialmente na economia e na saúde mental. Na economia, alguém sai ganhando enquanto muitos saem perdendo. Eu realmente acredito que trata-se de uma arma biológica que, com a ajuda da imprensa alarmista, uma arma letal chamada informação manipulada, se vence uma guerra comercial sem precisar dar um tiro, sem soltar uma bomba atômica. Sim, eu acredito que estamos em guerra, talvez já saindo dela, e a maioria nem percebeu. Todos olham para o efeito e poucos enxergam a causa. Assim como existem hackers para fazer o serviço profissional sujo, existem cientistas que fazem o serviço sujo. A China sabe bem administrar isso. Já se recuperou da epidemia, perdeu alguns chineses que não fazem diferença, considerando ser um país superpopuloso, e comprou empresas estratégicas a preço de banana podre em fim de feira, por causa da crise criada. Empresas que breve voltarão a crescer e o país se consolidará como a maior potência mundial. Para eles, missão concluída com sucesso. Para as demais nações, prejuízo que ninguém sabe ainda o tamanho. E assim nós vamos sofrendo o início das dores. O mundo se prepara para um governo único mundial, para solucionar problemas mundiais, como esse e outros que o anticristo mesmo cria. Satanás é sempre assim. Cria o problema e se mostra como a solução. E dessa forma enganará muitos. A República Comunista da China, ao exportar seu vírus, já consegue fechar igrejas sem incendiá-las. A perseguição aos cristãos chegou no Ocidente, vem silenciosa, como uma doença, e ameaça cristãos de se reunirem. Quem fizer isso estará descumprindo a lei. Você não se assusta ao perceber esse cenário? Aquilo que acontecia no Oriente, naqueles países pelos quais orávamos em tempo de missões, se torna realidade bem pertinho de nós. A quem obedecer? A qual igreja pertencer? Aquela igreja estatal? A igreja que é organismo vivo, corpo de Cristo? Ser cristão agora se tornará ser taxado de louco e fanático. Não notaram ainda? O pior é que o pânico está tomando conta
até dos cristãos. Ser dominado pelo pânico é ser dominado pelo deus Pan da mitologia grega, um deus que causa terror, pavor sem motivo. Esse é o pior efeito colateral dessa pandemia. Muitos morrerão de medo literalmente. Terão um surto, um ataque cardíaco, um AVC. Como loucos reagirão com seu próximo, com egoísmo, ora estocando todo o supermercado em casa, ora aumentando o preço de seus produtos. Sim, muitos até nem conseguirão sobreviver a um confinamento em família. Apavorados e com medo da morte, acabarão por atraí-la quando estiverem lotando um hospital, não porque estão doentes, mas porque querem saber se tem o vírus de qualquer maneira. Sim, nessa correria insana, pessoas realmente doentes, que fazem parte da estatística normal de procura ao pronto atendimento, poderão ficar sem ele, por causa do pânico de outros. Os efeitos físicos do coronavírus se tornarão mínimos se não cuidarmos da nossa mente. É nela que está o maior perigo, pois ela nos conduz em como administrar crises. Pessoas que sabem nadar morrem afogadas por causa do desespero. Não permita que essa pandemia seja maior do que ela realmente deve ser. Todos nós deveríamos nos esforçar para minimizar seus efeitos, e isso passa pelo cuidado em não se tornar escravo de Pan. Um aspecto que diferencia esse vírus dos anteriores é o acesso à internet, que pode nos ajudar ou nos atrapalhar, dependendo da fonte que nós ouvimos ou assistimos. Portanto, além dos cuidados físicos, cuide do seu emocional. E agora eu quero deixar um recado para a Igreja de Cristo. Se nós não formos a voz da esperança, não haverá outra. Uma igreja com medo de um vírus vence o quê? Se você está gripado, seja prudente em tudo. Mesmo que não tema a morte, evite ser contaminado para não transmitir a outras pessoas que a temem. Ser prudente não é ser demente. Se você está saudável e sua igreja pode se reunir, vá até lá e fortaleça sua fé. Nunca o mundo precisou tanto de igrejas abertas. Em todas as épocas das maiores tragédias mundiais, igrejas estavam de prontidão para socorrer o perdido e angustiado. Hoje, muitos estão mentalmente oprimidos, doentes da alma, com medo do futuro e sem saber o seu destino se tudo aqui acabar de repente. Não é hora de tirar o acesso das pessoas a quem pode mostrar a elas o caminho da salvação eterna. Temos uma excelente oportunidade de levar esperança, explicar a palavra de Deus e apontar o caminho que é Jesus. A China teve vantagens econômicas. Os fabricantes de álcool em gel tiveram grandes lucros e a Agência de Cristo pode ter uma grande colheita de vidas para o reino de Deus. Com uma pandemia, as pessoas não querem dinheiro, querem segurança de vida, de sobrevivência. A igreja poderá voltar a falar de salvação e ver pessoas se entregando a Cristo. Uma igreja que teme a morte não está preparada para partir. O medo jamais pode fazer parte do coração da noiva que confia no Cordeiro. Vamos ser exemplo de fé, coragem e prudência, jamais de pânico e terror. Se o mundo não olhar esperança em nossas palavras, em nosso semblante, em nossas ações, num momento de crise como este, ele não encontrará em outro lugar e morrerá sem Deus e sem salvação. Por hoje é só. Eu sou Adriana Garcia, jornalista de Deus. Se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Que Deus nos abençoe.